Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de História. Aqui é o canal Ensino de História, meu nome é Eduardo Alvarenga, eu sou historiador e aqui estaremos dando continuidade à série de aulas sobre a Primeira República no Brasil. Esse formato de aula será um pouquinho diferente, eu estarei focando na Constituição de 1891, que foi promulgada no dia 24 de fevereiro de 1891, e é a primeira Constituição republicana do país, mas não é a primeira Constituição do Brasil. Nós teremos anteriormente a Constituição monárquica no Brasil, que é a Constituição de 1824, também conhecida como Constituição da Mandioca devido ao seu caráter censitário, ou seja, devido ao seu caráter elitista que exigia uma renda mínima para que os eleitores pudessem participar do mecanismo formal de participação política no país. Esses mecanismos formais de participação política no Brasil, que exigem uma renda mínima, serão abolidos pela Constituição de 1891. Porém, essa Constituição será conhecida por continuar tendo um caráter elitista e excludente, porque como veremos mais para frente, apenas metade da população brasileira vai ter... Não, menos da metade, apenas 1% da população brasileira terá o direito de participação de voto. Aqui na imagem que eu estou mostrando para vocês é a carta que foi escrita no dia 24 de fevereiro de 1891. Ela está escaneada pelo site do governo. E aqui eu tenho uma edição que foi atualizada em 1926, que é uma edição que conta com a emenda constitucional de 3 de setembro de 1926, que foi alterada pelo presidente Arthur Bernardes. Aqui nós temos algumas alterações na Constituição de 1891, mas essa é praticamente a única alteração que nós temos na Constituição. Beleza, pessoal. Então essa Constituição ela foi promulgada em 24 de fevereiro de 1891 e os seus principais autores são Rui Barbosa e o Prudente de Moraes. É interessante pensar que o Prudente de Moraes será o terceiro presidente da República no Brasil e o primeiro presidente civil. Como assim? Os primeiros presidentes do Brasil são ligados às alas militares, que é o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. Inclusive, o período que estes permanecem no poder é caracterizado pelos historiadores como uma ditadura militar no Brasil. É apenas quando o Prudente de Moraes entra no poder que o poder político tecnicamente é passado pelas elites civis do país. E esse Rui Barbosa, ele inclusive vai ser o ministro da Economia durante o governo do Marechal Deodoro da Fonseca. E vai ser responsável por uma das piores crises econômicas que vai ter no país, que é a crise do encilhamento. Pois bem, pessoal, como o próprio nome da Constituição está evidenciando, Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, essa Constituição teve uma forte inspiração nos Estados Unidos da América e seu caráter liberal e federalista. Mas não apenas nos Estados Unidos da América, essa Constituição também teve uma influência forte da República Argentina e da República Federalista da Suíça. Até porque simplesmente falar que houve a proclamação da República no Brasil não é suficiente, porque o próprio termo República é extremamente ambíguo. Nem sempre a República, por exemplo, quer dizer o fim de instituições da nobreza ou da monarquia. Olhe, por exemplo, os exemplos das repúblicas da Polônia e dos Países Baixos na Europa. Eram repúblicas que ainda mantinham uma nobreza hereditária e uma monarquia. Mas vai ser a República do Brasil, a proclamação da República de 1891, que vai abolir os títulos de nobreza, ou seja, os privilégios de nascimento no Brasil. Ou seja, essas pessoas que têm títulos de nobreza, privilégios relacionados à sua herança genética, não terão mais poder político algum, de acordo com a Constituição de 1891. Beleza, pessoal. Além das inspirações do liberalismo econômico, do federalismo dos Estados Unidos, da Argentina e da Suíça, essa Constituição também tem fortes inspirações do positivismo, que é a filosofia política francesa inspirada no filósofo Auguste Comte. Por exemplo, você vai ter algumas leis fixas e objetivas, que tem como objetivo guiar a sociedade, porque o objetivo dos positivistas é que a Constituição imite a natureza, porque como vocês bem sabem, a natureza funciona segundo algumas leis básicas, como por exemplo as leis da física. Um dos exemplos das leis básicas naturais que regem o funcionamento da natureza é a própria lei da gravidade. É uma lei que é fixa e que não vai ser alterada na natureza. E os positivistas, eles têm mais ou menos uma noção de que as sociedades humanas também devem ser guiadas por leis fixas e que o objetivo é a chegada ao progresso. Não é à toa, por exemplo, que os positivistas são muito a favor de um governo que possa ser autoritário, rígido, que seja totalmente centralizado e que não permita muitas liberdades. Porque, segundo os positivistas, é somente através de um governo forte, autoritário, que a sociedade poderá evoluir para a sociedade progressiva, ou seja, uma sociedade mais evoluída, em que o progresso será alcançado via centralização e via um governo forte. Apesar de que os princípios positivistas serão pela primeira vez botados em prática pelos presidentes militares do Brasil, o próprio Auguste Comte
de forma contraditória, não era a favor de um governo militar. Mas enfim, pessoal. Nessa Constituição, a de 1891, o poder passa a ser dividido em poder legislativo, poder judiciário e poder executivo, ou seja, é abolido o poder moderador, que seria mais ou menos um quarto poder que tinha no Brasil. Inclusive, esse poder moderador, ele é inspirado em um livro de um francês chamado Benjamin Constant. Esse livro chama-se Da Liberdade dos Antigos e Comparada dos Modernos, em que os monarquistas brasileiros têm mais ou menos a ideia de ter um quarto poder que fica acima do judiciário, do legislativo e do executivo. Porque essa república ela é presidencialista. Lembrando que nem toda república é presidencialista. Muitas repúblicas podem, por exemplo, ser parlamentaristas, em que o poder executivo poderá ficar também nas mãos do primeiro-ministro. O fato de que o poder executivo é focado no presidencialismo pode ser evidenciado pelo título 1º da Constituição, sobre os artigos 1, o artigo 2º e o artigo 15. Vamos dar também uma outra olhada no outro artigo aqui, que é a parte que também evidencia a importância do poder executivo focado nas mãos do presidente da República, ou seja, do regime presidencialista, está na seção 2 do Poder Executivo, capítulo 1, do presidente e do vice-presidente. Artigo 41, parágrafo 1, parágrafo 2, parágrafo 3. Vamos lá. Exerce o poder executivo o presidente da República dos Estados Unidos do Brasil como chefe eletivo da nação, ou seja, não é o primeiro-ministro que está no centro do poder executivo no Brasil, é o presidente da República. Substitui o presidente no caso de impedimento e sucede-lhe no de falta o vice-presidente, eleito simultaneamente com ele. Lembrando que o vice-presidente é uma eleição separada, no caso da Primeira República Brasileira. No impedimento ou na falta de vice-presidente, serão sucessivamente chamadas à presidência o vice-presidente do Senado, o presidente da Câmara e o do Supremo Tribunal Federal. Como está evidenciado no parágrafo 2. No parágrafo 3 está sendo evidenciado que são condições essenciais para ser eleito presidente ou vice-presidente da República, ser brasileiro nato, ou seja, não pode ser um estrangeiro, estar no exercício dos direitos políticos, ou seja, alguém que não pode ter ilegalidades no seu registro, e ser maior de 35 anos. Lembrando que em caso de empate, uma curiosidade interessante é que aquele candidato mais velho será aquele que vai exercer a presidência da República, em caso de empate de votos que não sejam cuja resolução não seja feita através de outros mecanismos. Artigo 42. Se no caso da vaga, por qualquer causa, o presidente ou vice-presidente não houver ainda decorrido 2 anos do período presidencial, proceder-se à nova eleição. O presidente exercerá o cargo por 4 anos, não podendo ser reeleito para o período presidencial imediato. O vice-presidente, que exerce a presidência no último ano do período presidencial, não poderá ser eleito presidente para o período seguinte. Ou seja, o que isso quer evidenciar? Que nesse momento o poder é dividido em 3. Judiciário, legislativo e executivo. E o poder executivo tem a maior parte da sua força concentrada nas mãos do presidente, porque é um regime presidencialista. O Brasil passa a ter uma república federativa presidencialista. Vamos dar uma olhada agora no comecinho da Constituição. A nação brasileira adota como forma de governo sob regime representativo a República Federativa, proclamada a 15 de novembro de 1889, e constitui-se por união perpétua e indissolúvel das suas antigas províncias em Estados Unidos do Brasil. Artigo 2º. Cada uma das antigas províncias formará um estado e um novo município neutro constituirá o Distrito Federal, continuando a ser a capital da União. Vamos agora pensar muito bem o que essa parte significa. A nação brasileira adota como forma de governo o regime representativo a República Federalista. O que isso quer dizer? O Brasil agora tem autonomia entre os estados. O que é uma república federalista? É uma república em que cada estado tem sua independência, cada estado tem uma certa autonomia frente ao poder central, ao poder executivo. Isso quer dizer que os estados têm ampla liberdade de criar impostos, extinguir impostos, unir-se com outros estados, criar ou eliminar municípios, criar suas leis, obviamente, em conformidade com a lei, com a Constituição de 1891. Mas fora isso, os municípios têm muita autonomia frente ao poder central. Isso é bom para que as elites municipais, as elites estaduais possam exercer seus poderes sem interferência do poder central. Isso obviamente vai levar a alguns atos como coronelismo, política dos governadores, voto de cabresto, mas é exatamente pensando nisso que as elites estaduais vão influenciar na construção dessa nova Constituição. Aqui falando que cada uma das antigas províncias formará um estado. Como assim? O que nós hoje chamamos de estado, no período do Império, eram chamados de províncias. E os funcionários públicos, que hoje nós chamamos de governadores, até então eram chamados de presidentes. Ou seja,
Os presidentes das províncias serão convertidos em governadores dos estados. Dos estados serão chamados de governadores e as províncias passarão a ser chamadas de estados. Como assim essa parte aqui do artigo 3º? Fica pertencendo à União no Planalto Central da República uma zona de 14.400 km², que será oportunamente demarcada para nela estabelecer-se a futura capital federal. E como assim o artigo 22 fala que uma das antigas províncias formará um estado e o antigo município neutro constituirá o Distrito Federal? Hein, pessoal? Hoje nós temos o município do Guanabara, no Rio de Janeiro, não é mesmo? O município neutro era uma região do Rio de Janeiro que no período do Império não recebia um certo destaque, ficava de certa maneira proeminente diante dos outros municípios do Rio de Janeiro. Era um estado que ficava de certa maneira destacada e receberia uma certa visualização especial dos políticos. Quando o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido a Portugal e depois foi construído no Império depois da Independência, esse município neutro foi transformado na primeira capital do Brasil, o primeiro Distrito Federal, que é o município do Rio de Janeiro. Ficou-se instituído que depois que essa região do Rio de Janeiro não fosse mais o Distrito Federal do Brasil, que o Distrito Federal fosse transferido para Brasília, que fica no Planalto Central, esse município neutro iria se transformar num estado independente, não se transformaria num município independente, que é o município do Guanabara. E depois que o Distrito Federal foi transferido para a região do Planalto Central, que hoje é Brasília, essa região passou a ser um município normal do Rio de Janeiro. É apenas isso que isso quer dizer mesmo. A ortogação, ou seja, a decisão que veio de baixo para cima do fim do poder moderador, foi uma das formas de abolir as instituições monárquicas para dar ênfase ao presidencialismo, que é o cargo máximo do poder executivo. E o regime presidencialista quer dizer que alguém irá representar a nação no poder executivo e essa pessoa irá ser elegida para um cargo e um mandato de 4 anos sem reeleições. Isso vai ser evidenciado no artigo 5, no artigo 6, na segunda parte. Vamos encontrar o artigo 6. Artigo 6, na parte C. Governo presidencial. Ou seja, aqui fala, o governo federal não poderá intervir em negócios peculiares ao Estado, salvo para repelir invasões estrangeiras ou de um Estado em outro, ou para assegurar a integridade nacional e o respeito aos seguintes princípios constitucionais. Um deles é o governo presidencial. Essa parte também evidencia que o Estado brasileiro pode intervir em estados e municípios se, por exemplo, uma instituição, que é o governo presidencial, tiver sido colocada em risco, se esse princípio constitucional tiver sido colocado em xeque por alguma outra autoridade ou por quem queira derrubar o modelo presidencialista do Estado brasileiro. Outra parte da Constituição que vai evidenciar a realidade do federalismo no Brasil, ou seja, a independência, a autonomia dos estados, são os artigos 4, o artigo 5, o artigo 6, o artigo 8 e o artigo 9. Vamos dar uma olhada nesses artigos. Vamos primeiro olhar o artigo 4 e o artigo 5. Artigo 4. Os estados podem incorporar-se entre si, substituir-se ou desmembrar-se para se anexar a outros ou formar novos estados mediante a aquiescência das respectivas Assembleias Legislativas em 2 sessões anuais sucessivas, a aprovação do Congresso Nacional. Incube a cada Estado promover, a expensas próprias, as necessidades de seu governo e administração. A União, porém, prestará socorro aos Estados, que em caso de calamidade pública o solicitar. Isso já mostra alguns aspectos da autonomia dos Estados. Vamos olhar agora, por exemplo, o artigo 8, que deixa isso ainda mais evidente. É vedado ao governo federal criar, de qualquer modo, distinções e preferências em favor dos portos de uns contra os de outros estados. Ou seja, o governo não pode, por exemplo, ter preferência de estados. Por exemplo, se o estado da Bahia e o estado de Goiás pedirem algum tipo de ajuda ao estado, o estado central não pode, por exemplo, preferir ajudar a Bahia e não o estado de Goiás, ou ter algum tipo de preferência ao Rio de Janeiro, ou em cima, por exemplo, das necessidades ou calamidades do estado de São Paulo ou de Goiás. Ou seja, o Estado, o Poder Executivo, não pode ter preferências de um estado para o outro quando este solicitar ajuda. Vamos olhar agora o artigo 9. É de competência exclusiva dos estados decretar impostos sobre a exportação de mercadorias de sua própria produção, sobre imóveis rurais e urbanos, sobre a transmissão de propriedades, sobre indústrias
e profissões. O parágrafo 1 também compete exclusivamente aos estados decretar taxas de selos quando aos seus atos emanados de seus respectivos governos e negócios ou economia, contribuições concernentes aos seus telégrafos e correios. Ao seu artigo 2º, é isenta de impostos no estado por onde se exportar a produção de outros estados. Isso já mostra muito da autonomia dos estados frente ao poder executivo, ou seja, esse estado brasileiro, a Primeira República Brasileira, de acordo com a Constituição de 1891, não é um estado unitário, um estado com centralização do poder. É um estado que o poder ele é dissipado para os demais estados. Obviamente, isso abre muitas brechas na realidade para que aqueles que têm o maior poder econômico nos estados, como os maiores latifundiários, possam exercer o seu poder a nível municipal e a poder estadual. Vamos pensar bem, até então, o principal eixo da economia brasileira é a agroexportação. Então é natural que aqueles que sejam os líderes da agroexportação, ou seja, os grandes latifundiários, os grandes proprietários de terra, os grandes proprietários rurais, tenham maior poder aquisitivo, maiores riquezas do que a maior parte da população brasileira. Tendo maiores riquezas do que a maior parte da população brasileira, são eles que acabam controlando a política, inclusive a vida das pessoas, que são muito mais pobres do que eles, acabam sendo submetidos aos mandos e os desmandos. E como o voto no Brasil ainda não é secreto, como nós veremos mais para frente na Constituição, essas pessoas podem usar o seu poder político e econômico para coagir as pessoas mais pobres a votar naqueles candidatos que eles querem que cheguem ao poder, representando os seus interesses nos seus respectivos estados e até mesmo na presidência do país. Isso é o que vai abrir margem na Primeira República Brasileira para o coronelismo, a política dos governadores, a política do café com leite. Mas enfim, pessoal, uma coisa que tem nessa Constituição é o fim das exigências de riquezas para poder votar. Como assim? É o fim da censitariedade que tinha na Constituição de 1824, que é a Constituição Imperial. A censitariedade, ela exigia que as pessoas tivessem uma renda mínima para poder participar das eleições. Já essa nova Constituição, a Constituição de 1891, fala que não é necessário mais uma renda mínima para que as pessoas possam participar das eleições. Porém, ela continua sendo elitista e excludente, porque o poder de votar fica restrito a menos de 1% da população brasileira, que são os homens alfabetizados maiores de 21 anos. Vamos olhar aqui. Das qualidades de cidadão brasileiro. São cidadãos brasileiros nascidos no Brasil, ainda que de pai e mãe estrangeiro, não residindo este a serviço de suas nações. São eleitores aqui, artigo 70. Os cidadãos são eleitores. Os cidadãos maiores de 21 anos que se alistarem na forma da lei. Não podem alistar-se eleitores para as eleições federais ou para os estados. Ou seja, quem não pode participar das eleições, quem não pode se alistar ou quem não pode votar. Mendigos, ou seja, a população brasileira que está em condição de rua. Analfabetos, aqui que a coisa pega, são 80% da população brasileira, os analfabetos. Os praças de excetuando os alunos das escolas militares de ensino superior, ou seja, os militares de baixa patente. Por que essa Constituição está criando alguns mecanismos formais que excluem algumas pessoas da participação política, como os religiosos também, como os religiosos e os cidadãos não alistáveis? Por quê? Temos que lembrar que a partir de 1888 houve a Lei Áurea, que libertou a população escrava. Essa população vai ser libertada sem indenização, sem nenhuma gratificação pelo dano de escravidão. Ou seja, essa população que foi escrava no Brasil vai compor uma massa de pobres. E, obviamente, a elite política que está preocupada com essa massa de pobres para participar dos mecanismos formais de participação política no Brasil. Então, eles vão criar esses mecanismos constitucionais para impedir que a maior parte da população pobre possa participar da política no Brasil. Uma das pessoas que vai evidenciar isso em seus livros é o historiador José Murilo de Carvalho, em alguns dos seus vários livros, como A Formação das Almas, ou então seu livro Os Bestializados, o Rio de Janeiro, a República que Não Foi, em que ele vai falar que a maior parte da população pobre do Brasil, que é analfabeta, e majoritariamente a população negra, recém-saída da escravidão, é excluída da participação política no Brasil. Mas mesmo sendo excluída da participação política no Brasil, essa população pobre ainda vai encontrar maneiras de que a classe política, que a elite política no Brasil, saiba de algumas das suas vontades e que, por exemplo, ela está gostando ou não está gostando de algumas leis que estão interferindo em suas vidas.
Um exemplo disso, a revolta da vacina. Como o historiador José Murilo de Carvalho vai falar, é quase uma revolução, é uma das manifestações mais formidáveis que mostravam um descontentamento da população brasileira com alguns aspectos da política no Brasil e das leis que influenciavam diretamente suas vidas. Mas essa Constituição, a de 1891, essa primeira república brasileira, de fato, ela exclui a maior parte da população brasileira, de 80% a 90% dela. Na verdade, tem historiadores que dizem que 1% ou só 2% da população brasileira cumpria os requisitos legais de participação política. Também temos que lembrar que essa Constituição ela é baseada no federalismo dos Estados Unidos da América, no modelo do liberalismo, que nesse momento do liberalismo, esse liberalismo vai na verdade consagrar a pobreza e a exclusão no Brasil. Como o liberalismo ele tem um caráter já histórico de inclusão das elites no processo social, mas não de inclusão do povo, esse caráter liberal federalista da Constituição brasileira, ele vai consagrar a exclusão das pessoas. Vamos ver aqui novamente quem não pode participar da política. Parágrafo 1 do artigo 70. Não podem alistar-se eleitores para as eleições federais ou para as dos estados, mendigos, analfabetos, praças, religiosos de ordem monásticas, cidadãos não alistáveis. Os direitos do cidadão brasileiro só se suspendem ou perdem nos casos aqui particularizados. Aqui vamos falar de outra coisa já. Por condenação criminal enquanto durarem os seus efeitos, ou seja, os direitos do cidadão brasileiro, ou seja, aqueles que não podem votar, também incluem isso aqui. Pessoas que tenham sido condenadas por algum crime enquanto a pena deles ainda esteja vigente, incapacidade física, ou seja, deficientes, ou imorais, pessoas que não têm comportamentos moralmente aceitos pela sociedade. Também perde o direito de participação política no Brasil, quem se naturalizar em outro país, ou seja, por naturalização em país estrangeiro, ou aceitação de emprego ou pensão do governo estrangeiro, sem licença do Poder Executivo Federal. Beleza, pessoal. Vimos agora que houve um fim, né, da exigência de riquezas para poder participar da política, né, que é o fim da censitariedade, mas essa elite, esse governo continua elitista e excludente, porque apenas 1% do povo pode participar, como a gente acabou de evidenciar nessa parte. Outra coisa que também fica evidenciado na Constituição de 24 de fevereiro de 1891 é o fim do mandato vitalício para senadores. Ou seja, os senadores que antes tinham um cargo vitalício terão seu mandato reduzido para 9 anos. Ou seja, agora os senadores terão os senadores terão um mandato de apenas 9 anos. Antes, seu mandato era vitalício. Outro aspecto importante da Constituição é que o voto não é mais secreto. O voto não é secreto. Agora, como eu expliquei anteriormente para vocês, o voto não secreto ele vai facilitar as fraudes eleitorais, como é o caso do coronelismo, ou seja, que as pessoas possam ser coagidas por conta de suas condições materiais, sua condição social, por conta do medo. Ou seja, agora uma pessoa ela pode ganhar um emprego para votar no candidato do coronel, ela pode ganhar uma cesta básica, ela pode ganhar um dinheiro, ela pode, por exemplo, ter sua vida ameaçada caso ela não vote no candidato do coronel. Esse voto agora, pessoal, ele tem que ser dito em alto e bom som. A pessoa que vai votar, ela tem que dizer em quem ela está votando. Todo mundo pode saber em quem ela vota. Isso vai fazer com que os coronéis possam fazer a manutenção do seu poder. Já que eles podem coagir as pessoas a votarem quem eles quiserem, as pessoas vão votar nos candidatos do coronel. Isso vai fazer com que, além de ter o poder financeiro mais elevado das outras pessoas, o coronel também possa ter o poder político, porque ele vai controlar quem chega no poder a nível municipal e estadual nos seus estados. Isso também vai favorecer a chamada política dos governadores, iniciado com a Primeira República Brasileira. A política dos governadores é um acordo entre o presidente da República e as elites dos estados. As elites estaduais ajudam o presidente, elegendo a nível municipal e estadual aqueles candidatos que ajudem o presidente a tomar suas decisões, e o presidente ajuda os latifundiários, os coronéis, não interferindo em suas políticas estaduais e municipais, ou ainda indicando nomes de coronéis para cargos federados na República. Beleza, pessoal. Essa Constituição ela também vai abolir os privilégios de nascimento, ou seja, ela não vai reconhecer mais títulos de nobreza, como vai ser evidenciado na seção 2, sobre o artigo 72, parágrafo 2. Obviamente que esses riscos aqui são por conta da emenda constitucional de 1962. Vamos lá, artigo 72. A Constituição assegura aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança individual e à propriedade nos termos seguintes. A própria defesa da propriedade evidencia o caráter liberal da Constituição. Também tem uma forte influência do liberalismo de Manchester.
São todos iguais perante a lei. A República não admite privilégios de nascimento, desconhece fóruns de nobreza e extingue as ordens honoríficas existentes e todas as suas prerrogativas e regalias, bem como os títulos nobiliárquicos e de conselheiro. O que são títulos nobiliárquicos? Barão, conde, duque. Esses títulos nobiliárquicos geralmente são concedidos em países que reconhecem que alguns cidadãos têm um certo grau de superioridade a outros, ou seja, que alguns cidadãos são nobres, que têm nobreza, e outros não. Então, títulos nobiliárquicos são privilégios que podem ser concedidos a algumas pessoas, ou que outros podem herdar de nascimento. Então, não faz em nenhum momento referência à reforma agrária e nem garante terras ou direitos ou indenizações aos ex-escravos recém-libertos no país, deixando essa população a Deus dará, literalmente. Sabemos que os próximos anos da República vai favorecer a população branca e para isso favorecer a população negra, como já expliquei em outros vídeos aqui do canal, empurrando essa população para os piores postos de serviço no Brasil, fazendo com que essa população tenha de fato um atraso econômico e social diante da população branca que vai ser favorecida pelas ações do Estado. Bem, pessoal, se você é novo aqui no canal, saiba que esse é mais um vídeo de uma série de vídeos sobre a proclamação da República, sobre a Primeira República aqui no Brasil. Se você gostou, aconselho os outros vídeos que tem aqui na playlist, que é sobre a revolta da vacina, a industrialização no Brasil, a economia do país, a série de vídeos sobre os presidentes da República que estão aqui no país. São vídeos muito bem gravados, em que eu estou estudando bastante para fazer vídeos de qualidade, cujo conteúdo está até mesmo superior ao de alguns outros canais do YouTube. Peço que você deixe o seu like, compartilhe o vídeo, dessa maneira você ajuda o canal a poder crescer, a alcançar mais pessoas e você me incentiva a poder voltar aqui e gravar mais vídeos. Agradeço por você que viu até aqui, valeu e até a próxima!